Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos continuar falando sobre as diferentes culturas e suas contribuições para a culinária brasileira. Vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre a nossa cultura ter influência de outros povos? Muito bem. Agora vamos realizar uma leitura para conhecer mais. Tudo bem? Vamos lá. O povo brasileiro é formado pela união de vários povos. Os primeiros povos a habitar as terras brasileiras foram os indígenas. Depois chegaram os portugueses e, com a colonização do Brasil, foram trazidos ao Brasil os africanos para trabalhar como escravos. Tempos mais tarde, juntaram-se a esses povos os imigrantes italianos, alemães, japoneses e muitos outros, que contribuíram para a formação do nosso povo, que com suas culturas formaram nossa cultura. Faz parte dessa cultura a nossa alimentação, que recebeu muita influência desses povos. Muito bem, nós já sabemos então que o povo brasileiro formou-se a partir de muitos povos. Mas lembram que em aulas anteriores nós falamos um pouquinho sobre os principais povos. Quem lembra quais são os principais povos? Indígenas, portugueses e africanos. Eles eram os principais, certo? Vamos voltar aqui ao nosso texto. O povo brasileiro é formado pela união de vários povos. Os primeiros povos a habitar as terras brasileiras foram os indígenas, certo? Então, os primeiros povos foram os indígenas. Vou corrigir aqui. Nossa, ficou ainda mais torto, certo? Vamos corrigir aqui juntinhos, tudo bem? Os primeiros povos foram os indígenas. Depois chegaram quem? Os portugueses. E com a colonização do Brasil foram trazidos ao Brasil os africanos, muito bem, para trabalhar como escravos. Mas também nós sabemos que não foram só esses povos. Tempos mais tarde, juntaram-se a esses povos os imigrantes italianos, alemães, japoneses e muitos outros, certo? Então, temos os principais povos, que são os indígenas, portugueses e africanos, mas também povos imigrantes, como italianos, alemães, japoneses e muitos outros, certo? Então, crianças, por esta razão, o nosso país, o Brasil, ele é muito rico em cultura, certo? Temos aí a influência de muitos povos no nosso dia a dia, principalmente na nossa culinária. E é bem extensa a lista de comidas, né? De comidas típicas desse povo, que hoje nós consumimos no nosso dia a dia. Crianças, quem aí gosta de comer feijão? E feijão preto? Vocês gostam? E feijoada? Vocês já ouviram falar em feijoada? Muito bem. Do que é feita a feijoada? A feijoada é feita a partir de feijão preto e de outros ingredientes. Mas vamos conhecer primeiro um pouquinho sobre a feijoada, certo? A feijoada, ela é de origem africana. Porém, crianças, esse hábito da feijoada, né, que é de origem africana, como que eles faziam? Como que os africanos faziam essa feijoada? Vocês sabem? Vocês têm um pouquinho de ideia? Já sabemos que é a partir do feijão preto. Então, os portugueses pegavam algumas partes pobres do porco, como o mocotó do porco, a orelha, certo? Essas partes que eles não gostavam muito de consumir.
Então, essa parte era dada aos escravos, aos africanos, certo? A esses escravos. Então, o que é que eles faziam? Eles pegavam todas essas partes que os portugueses não gostavam, estavam descartando e juntavam ao feijão. E então, era assim que era feita a feijoada, certo? Esta era uma das alimentações deles, certo? Então, crianças, para que possamos compreender melhor, você sabia que a feijoada começou com um prato português? Por que com um prato português? Porque eram as partes que os portugueses não gostavam de comer dos animais e eram dados aos escravos, isso mesmo. Então, os africanos, eles começaram a consumir, a utilizar, a preparar e ali também a colocar outros temperos. E logo depois, então, surgiu a feijoada. E a feijoada até nos nossos dias de hoje nós consumimos, não é mesmo? Hoje é possível encontrar feijoada até enlatada. A feijoada já prontinha para que você só levar à sua casa e esquentar. Isso mesmo, cozinhar por um pouquinho mais de tempo. E ela vai estar pronta, certo, crianças? Vocês já sabiam desta descoberta? Muito bem. Então, nós já sabemos que a feijoada, ela é de origem africana. Muito bem, foram trazidos pelos povos africanos e faz parte da nossa culinária, já faz parte da nossa cultura, não é mesmo? Herdamos, então, dos africanos. Muito bem. Mas será que tem outros alimentos também que vieram de outros povos? Sim, tem sim. Vamos lembrar um pouquinho aqui sobre quem gosta em casa de comer carne com legumes, carne cozida com legumes. Carne cozida com legumes faz parte da cultura. Vocês sabem qual é essa cultura? De qual origem vem a carne cozida com legumes? Será que vem dos africanos? Ou será que vem dos portugueses? Ou será que vem dos indígenas? Alguém sabe? A carne cozida com legumes veio dos portugueses, isso mesmo, foram eles que trouxeram essa cultura para o nosso Brasil, para a nossa culinária. Então já temos aqui uma contribuição, certo, dos portugueses. Muito bem. Crianças, e esse aqui, quem é que sabe? Vamos observar essa imagem. Esta imagem é a imagem de quê? Alguém conhece? Alguém sabe que alimentação é essa? Que tipo de alimentação é essa? É o tacacá. Muito bem, o tacacá. O tacacá é feito a partir de quê? O tacacá, ele é feito a partir do jambu, certo? A partir do jambu, que é uma planta que nós comemos, e também feita o líquido dele, que é chamado de tucupi, que é retirado da mandioca, certo? Nele é acrescentado também a goma da tapioca, uma gominha que vai no fundo da cuia. O tacacá, ele é servido em cuia. E também é acrescentado camarão a este alimento. E assim nós temos o tacacá. E o tacacá é de origem de onde, hein, crianças? Quem foi que trouxe esse costume de comer tacacá, de tomar o tacacá, que trouxe para o nosso Brasil? Alguém sabe? Quem trouxe? Quem deu essa contribuição a nós brasileiros? Será que foram os portugueses? Será que foram os africanos ou foram os indígenas? Foram os indígenas, isso mesmo, certo? Até hoje, essa prática, né, esse prato, o tacacá, ele é muito bem apreciado por nós brasileiros e por outras pessoas também de outras regiões, certo? De outros... vamos falar aqui somente da contribuição dos indígenas, né, que trouxeram para a nossa culinária brasileira. Então, na nossa culinária brasileira está inserido o tacacá, certo? Vamos conhecer um pouquinho mais aqui um outro alimento, que é o
vatapá. Quem gosta de vatapá? E o vatapá, hein, crianças? O vatapá é de origem de quais povos? Será que é dos portugueses, dos indígenas ou dos africanos? Dos africanos, muito bem. O vatapá, ele é feito a partir do fubá, certo? Os africanos faziam o vatapá a partir do fubá, que é uma massa feita do milho. Porém, nós temos o hábito de fazer o vatapá com pão, algumas pessoas também fazem com farinha de trigo, certo? E a ele é acrescentado alguns ingredientes, alguns condimentos para dar mais sabor, também é acrescentado camarão, mas outras pessoas também acrescentam, em vez do camarão, acrescentam sardinha, enfim. Esse prato ele também foi modificado e está presente na nossa culinária, na culinária brasileira até os dias de hoje, certo? Então, nós já sabemos que a sua origem que veio dos africanos. Muito bem, a contribuição dos africanos. Vou pegar aqui um outro alimento que é a paçoca. A paçoca. E a paçoca, de quem será? Quais foram os povos que contribuíram com a paçoca à nossa culinária? Alguém sabe? Foram os indígenas, muito bem. E a paçoca, ela era realizada a partir de uma carne seca, que era colocada em um pilão, bastante triturada, acrescentava-se farinha e ela também teve algumas modificações. Ela também pode ser feita do amendoim, certo? O amendoim, depois de triturado, acrescenta-se açúcar refinado ou açúcar mascavo e então forma-se o que? Uma paçoquinha. Essa paçoquinha, como eu falei antes para vocês, também pode ser feita de carne seca, uma paçoca de carne seca. Sim, uma paçoca um pouquinho mais salgada, certo? Nós conseguimos hoje, no dia a dia de hoje, encontrar essa paçoca mais docinha, que é feita de amendoim, certo? Nós conseguimos comprar facilmente em qualquer comércio. Mas a paçoca de carne seca, muitas pessoas ainda têm o hábito de fazer em casa, certo? A paçoquinha feita a partir de carne seca com farinha é uma paçoca mais salgada, tudo bem? Então, nós já sabemos que foi aí a contribuição dos indígenas. Agora, vamos falar um pouquinho da sardinha. A sardinha é um prato também muito apreciado pelos portugueses. Já vou logo aqui falando para vocês. É apreciada pelos portugueses, certo? A sardinha que eles costumam fazer, costumam preparar, ela também vem com pimentões, com alguns legumes e é muito bem apreciada até nos dias de hoje, certo? Nós conseguimos encontrar também a sardinha muito facilmente, a sardinha enlatada, certo? Essa sardinha que é rica em vitaminas B12, certo? Potássio, enfim. Muito comum também no nosso dia a dia, essa mesma sardinha que nós, ao misturarmos, ao fazermos o vatapá, também podemos utilizar a sardinha. Que a sardinha, ela tem origem que veio dos portugueses, porém nós também utilizamos em um outro prato de origem dos africanos, que é o vatapá. Viram então como nós conseguimos fazer aqui uma rica distribuição de pratos culinários? Pegamos um pouquinho da cultura de um povo, um pouquinho da cultura do outro e começamos a formar o quê? Começamos a formar novas culturas, novos hábitos, novos pratos, certo? Pratos culinários com diferentes modos, de diferentes povos. Aqui temos a contribuição dos portugueses que foram nos doces mais finos, certo? Eles trouxeram também esse hábito, os portugueses tinham esse hábito de comer docinhos que eram feitos principalmente a partir de ovos, como base, com farinhas, um açúcar mais refinado, certo? Muito bem, crianças, aqui nós conhecemos um pouquinho mais desses pratos culinários que sofreram influência de vários povos, certo? Crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!